A paz do Senhor, passando aqui para gravar um vídeo breve, né? Que Deus em Cristo possa os abençoar. Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus Cristo para cada um, trazendo uma palavra de Deus, né? Aqui do livro de Isaías, louvado seja Deus, né? Que fala assim, louvado seja Deus. Vamos ler aqui para trazer uma interpretação da mensagem, uma palavra direcionada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasas viva e tirando do altar com uma tená, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Então nós vemos um homem chamado Isaías, em um certo lugar, louvado seja Deus, falando ali a respeito de um anjo, né? Louvado seja Deus. E nós observamos que o anjo é criação de Deus, louvado seja Deus, né? Sabe quando você tem a graça, né, de Deus de criar alguma coisa? Muitos, né, têm criado aí aplicativos, né? Outros cria tipo aplicativo do WhatsApp, né? O do Facebook, o aplicativo do Google, o aplicativo e outros aplicativos como esse aplicativo que eu estou usando, né, de gravar vídeo, né, que já veio no celular. Muitas pessoas têm a capacidade de criar, né, como criar televisão, fazer televisão, né? Ou outros têm a oportunidade de criar animais, criar gato, criar cachorro, mas tudo é criação de Deus, né? Mas nós observamos que nós, né, como homens, né, pessoas, né, nós damos continuidade à criação de Deus, né, em cuidar, né, em zelar, né. E nós observamos que o anjo ele recebeu, né, ele pegou uma brasas viva com a sua tená e tocou nos lábios de Isaías. Por que isso? Porque Isaías falou: ai de mim, que vou perecendo, um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, né? E por que Isaías disse essas palavras, né? Porque Isaías ele estava num processo onde a visão dele abriu. E ele viu no ano que morreu o rei Uzias, ele declara: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Né? Isaías capítulo 6, né? Vai dizer assim, né? Essa passagem que eu li agora é Isaías capítulo 6, parece que eu não falei, não informei. É Isaías capítulo 6, né? No versículo, louvado seja Deus, versículo 6 e 7, né? Isaías capítulo 6, versículo 6 e 7, né? O versículo que eu li. Eu peço perdão porque acho que eu não lembro ter falado o versículo, mas enfim, vamos dar continuidade. Então Isaías fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. O serafim voava por cima do trono e dizia: santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Então nós vemos um homem aqui que reconhece a santidade de Deus. E quando ele reconhece, ele fala: ai de mim, que vou perecendo. E às vezes muitos de nós somos orgulhosos, vai dizer: eu vi o Senhor, eu vi os anjos, eu vi o Espírito Santo, eu vi Jesus, né? E acaba querendo, né, impulsionar, se impor, né, se achar no direito que pode ver, né? Antes, né, temos que ser como o profeta Isaías, né, que declara: de mim, né? Reconheceu suas falhas, suas debilidades, suas fraquezas, né, seus lamandrias, turibicandramandrabas, né, a sua pequenez, né, reconhecendo a soberania de Deus grande, poderoso, infalível. Poder e glória está nas tuas mãos, reinos estão estabelecidos pela sua glória. O Deus paciente que teve paciência de esperar toda essa geração nascer, esperar esta geração vir, o Filho de Deus vir, né, para trazer salvação para a humanidade. Um Deus paciente, um Deus trino, um Deus, né, que é poderoso, um Deus que não é covarde, enfrenta a terra, enfrenta os demônios com justiça para aniquilar, destruir, né? Um Deus poderoso, ele reconhece ali a santidade de Deus, a natureza de Deus, né, é santa, né? Deus é santo por natureza. Ninguém criaste Deus. Deus é existente, né?
Então Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já são pessoas existentes, né? Subexistentes, né? Então nós vemos um homem ali se dedicar, reconhecendo a santidade de Deus, né? Então que eu e você venha reconhecer, porque Deus ele fala em Números capítulo 20, versículo 26, né? Declarando, né? Seja santo porque eu sou santo, e eu separei vós dentre os povos para ser de meus. Como é lindo, né? Deus falando ser de santo. E tem pessoas que falam, né? Que não conseguimos, né? É difícil nós ser santo, né? Deus deu a sua vida, né? Para que nós hoje tivéssemos uma alegria de dizer, antes era impossível, né? Mas hoje todas essas coisas se tornam possível, porque apóstolo Paulo ele mesmo declara, tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas ele fala também, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Então tudo tem limite, tudo tem base bíblica, tudo tem, né, disciplina, né? Se Deus permitir, amém. Se Deus não permitir, amém. Mas que venhamos santificar cada dia, reconhecer como Isaías, né? Reconhecer que o Senhor é santo, o Senhor é trino, o Senhor é digno de honra, de glória. Que venhamos reconhecer o poderio do Senhor, que venhamos reconhecer a sua majestade, que Ele veio nos salvar. Lamandrias, derramar sua graça, que o seu trono de glória venha se manifestar, seu trono de majestade em toda a terra e céu, e todo principado, potestade, dominadores, obras malícia do maligno venha ser destruída, né? Hortes espirituais da maldade venha ser destruída, venha ser aniquilada para sempre no poder do nome de Jesus. Eu acredito que há um poder estabelecido no céu, que o Senhor não pode ouvir todas as orações, todas as igrejas no mesmo tempo. Então o Senhor estabeleceu o poder de governo, para governar, né? Todo esse povo. Somente algumas mensagens vão para Deus, né? Algumas mensagens que tocam em Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue, tocou na orla do manto de Jesus, e Jesus fala, alguém me tocou. Os discípulos, mas todo mundo tá te tocando, tá dizendo que me tocou. Aí ele disse, mas saiu virtude de mim. Aquele toque foi diferente. Então o poder do Senhor está sobre os céus e terra. E quando a gente ora, tem uma oração sincera, verdadeira, então o Senhor deixa o poder para governar. Nem tudo vai para Deus. Ele tem autocontrole. Deus tem domínio próprio. Deus tem autocontrole, né? Em todas as horas. Já pensou eu estar aqui orando e Deus ouvindo, e de outra pessoa em outra casa, a igreja orando, outro em outro bar? Quantas igrejas tem em cada cidade? Todo mundo orando, todo domingo orando, todas as pessoas orando, clamando, louvando, Deus ouvindo toda essa bagunça. Será que Deus, né? Deus ouve tudo isso, né? Então nós vemos Daniel orava 3 vezes por dia, né? E ali desceu o anjo. E o anjo desceu, ficou preso, Gabriel, por 21 dias, né? A palavra de Deus vai dizer, e Deus falou, oxê, por que o anjo não voltou ainda? Né? Aí mandou Miguel para ver o que aconteceu. E ali Gabriel estava preso. E ali, no primeiro dia, Deus mandou o anjo. Depois de 21 dias que a oração de Daniel foi atendida, porque o Senhor mandou Miguel. Né? A palavra de Deus vai dizer em Daniel. Então nós vemos que o Senhor, ele não sabe de tudo. Ele é poderoso, né? Através dele, ele é poderoso, ele é grande, mas ele não deseja saber tudo. Ele deixa o seu poder governando tudo, né? Atos dos Apóstolos vai falar, Jesus vai falar, né? Não importa o tempo, o poder que Deus, né, deu para governar o tempo, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, acho que vai dizer dessa seguinte maneira, que há um poder de Deus que governa tudo, né? Noé ficou na arca e lembrou Deus de Noé. Então Deus não estava o tempo todo ouvindo Noé, percebendo Noé. Não, Deus lembrou de Noé. E quando Deus lembrou, Deus agiu na vida de Noé, perdão. Então nós observamos que o poder de Deus, né, está governando todo mundo. A oração, o poder manifesta, porque o poder de Deus já sabe a vontade de Deus, já deixou o poder estabelecido para fazer os teus planos, as suas vontades. E tem o Espírito Santo que se conecta com Deus, vai além do poder, atravessa o poder, toca no poder e vai ao trono de Deus e conversa. E nós podemos conversar com Deus. Mas tem coisas que é desnecessária, não precisa, né, nós falar com Deus e Deus resolve. O poder de Deus já trabalha para isso mesmo. Como Moisés cuidava de julgar o povo todos os dias, né, e Moisés já estava cansado. Já pensou se Deus cuidasse da humanidade toda para ouvir, né?
e como Moisés estava cansado, e Moisés contou, Jetro veio ao encontro de Moisés, e Moisés contou tudo. Aí o Jetro falou, levanta homens preparados para cuidar das coisas simples, e você fica com as coisas mais difíceis que eles não conseguem debater. Vem a você e você vai descansar. E aí que Moisés teve descanso, né? Ele entregou o Senhor estabeleceu, tirou do espírito de Moisés e enviou para os homens, né? É, e Deus faz assim também, né? Deus só resolve as questões, né? As piores questões, né? Que não tem saída, que é para Deus mesmo resolver, mas o poder de Deus que governa todo o globo terrestre, céu, terra e mar, Deus deixa um poder estabelecido para governar as estrelas, o tempo certo dela sair, o tempo certo de chover. Já pensou Deus governando tudo isso aí ao mesmo tempo, ouvindo a oração, fazendo isso, fazendo uma coisa, fazendo Deus, né? Não, acredito que não. Através da palavra de Deus eu tenho consciência que o poder de Deus governa. E Deus, somente as coisas necessárias que Deus quer saber, né, é enviado para Deus através do seu poder, através do seu espírito, através dos anjos, né? Jesus também, acho que não creio, né? Acho não, creio que ele não faz questão de saber tudo, né? Então Deus tem um poder para governar através do povo dele, as orações, o ímpio, sobre tudo, os anjos do Senhor trabalhando a favor do Senhor. Então tem o poder, tem os anjos e tem o Espírito Santo que nos leva a se conectar com Deus. Então quando nós temos um coração sincero, vivemos em amor, esse Deus faz questão de ouvi-lo, de responder claramente. Por isso que Deus não responde todo mundo na mesma hora, né? Tem o poder de Deus, tem os anjos de Deus, tem o Espírito Santo para responder, né? Às vezes não Deus, né? Às vezes a pessoa fala, Deus respondeu, mas às vezes é o poder, o comando de Deus, o poder de Deus, o anjo de Deus que fala através do poder, ou o poder mesmo por si mesmo, ele traz a mensagem, ele fala, a resposta de Deus já estão preparada, como a palavra de Deus vai dizer em Isaías, né, que Jesus ele já fez tudo, né, que ele disse, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele disse, está consumado, telestai na cruz, né, está consumado, né, tudo está feito, todo o plano está estabelecido, não precisa fazer mais nada. Ele já liberou a cura, só hoje nós só precisamos dizer, Deus, em nome de Jesus eu recebo a cura. Se nós tiver fé e crer no Filho de Deus, nós recebemos, e o poder de Deus já age, já para isso mesmo. Então Deus não precisa se ocupar com tantas coisas, né? Então Deus é inteligente, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? Deus está aqui, Deus está em todos os lugares, Deus está aqui, Deus está em outra cidade, Deus está em todos os lugares, Deus está no céu. Mas será que ele está aqui, está ouvindo tudo, barulho de morcego, de cachorro? Não, Deus tem autocontrole, né? Deus ele tem domínio próprio, né? Deus abençoe, um forte abraço, fica com esse vídeo, em nome de Jesus, amém.